Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Vim aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o Desvendando o Apocalipse, capítulo 5, a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, dia do Senhor. O sábado, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. Muito obrigado, meu Deus, por este momento de estar pregando a Tua palavra, pregando o Teu Evangelho, pregando a palavra verdadeira. Eu vou falar do capítulo 5, que é a abertura dos 7 selos, os 7 selos que produzirão os eventos finais, que estão procedendo e que produzirão ainda mais. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje para pregar esta mensagem, essa profecia, a profecia do Apocalipse, cara, que muitos hoje não sabem, mas que precisam saber, que precisam entender, Senhor. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje para fazer de meu servo para o Senhor, e fazer servo para o Senhor, meu Deus. Então, por isso, quero te agradecer e oro em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O título da capa do meu vídeo hoje é Por que, Pai? Por que o Senhor não abre? Que o Senhor não é digno de abrir o livro. Que só o Filho pode abrir. Eu vou transmitir a mensagem aqui. Capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: Não chores. E eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos quais seres viventes entre os anciões, 4 seres viventes entre os anciões e de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões postraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles na harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Dignos és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para com nosso Deus se constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi de toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Quer dizer, aqui é uma continuação, que era do capítulo 4, que foi a visão do trono de Deus, que era a sala do juízo. 4, já no capítulo lá de Laodiceia, o capítulo 3, que fala da igreja de Laodiceia, que era que começou em 1844, que era uma alusão para o capítulo 4, que continua no capítulo 5, 6 e até o 7. Cara, estou fazendo essa sequência, cara, para que você possa entender a sala do juízo investigativo. Era uma continuação. Por que ninguém era digno de abrir o livro? Era porque quem tinha que abrir o livro era o Filho do Homem, que era Jesus Cristo, que era ele que morreu na cruz, que ressuscitou. E ele é o digno de abrir o livro, que era dos 7 selos.
Os 7 selos que estão em decorrência, que era durante a história, agora, que era de 1844 para frente, não para o passado, mas desde 1844, igrejas estão no caminho dos 4 cavalos, que era dos 7 selos, que estão em andamento. Por isso que a sala do juízo da investigação. Eu vou continuar aqui o que serva do Senhor Ellen G. White escreveu aqui no livro A Grande Controvérsia sobre a sala da investigação, o juízo investigativo. O mais profundo interesse manifestado entre os homens nos vereditos dos tribunais terrenos não representa só palidamente o interesse mostrado nos cortes celestiais, quando os nomes escritos no livro da vida passam em revista diante do juiz de toda a terra. O divino intercessor apresenta a súplica para que todos os que venceram pela fé em seu sangue tenham suas transgressões perdoadas, sejam restaurados para o seu lar idêntico e coroados como cordeiros. Consigo do primeiro domínio, Satanás e seus esforços para tentar enganar a nossa raça. Pensará que podia frustrar o plano divino e criação do homem, mas Cristo agora que pede que seu plano seja levado e efeito. Como se o homem nunca houvesse caído, solicita para o seu povo não apenas perdão e justificação plenos e completos, mas uma parte em sua glória e assento sobre o seu trono. Enquanto Jesus está rogando pelos súditos de sua graça, Satanás os acusa perante Deus como os transgressores. O grande enganador procurou levá-los ao ceticismo, induzi-los a perderem sua confiança em Deus, apartá-los do seu amor e fazê-los quebrantar a sua lei. Agora ele aponta para o registro de suas vidas, para os defeitos de caráter, a dessemelhança com Cristo, que tem desonrado o seu Redentor, para que todos os pecados que eles tentou acometer e por causa desses, eles reivindica como seus súditos. Jesus não desculpa seus pecados, mas mostra seu arrependimento e fé, e reclamando perdão para eles. Ergue suas mãos feridas diante do Pai e dos santos anjos, dizendo: Eu os conheço pelo nome, tenho-os gravado nas palmas das minhas mãos. Sacrifícios agradáveis a Deus são os espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmos capítulo 51, verso 17. E o acusador de seu povo lhe declara: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este tição tirado do fogo? Zacarias capítulo 3, verso 2. Cristo revestirá seus fiéis com a própria justiça para que possais apresentá-los ao seu Pai como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios capítulo 5, verso 27. Seus nomes permanecem registrados no livro da vida, a seu respeito está escrito: andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Apocalipse 3, 4. Assim se cumprirá integralmente a promessa do nosso concerto: perdoai as nossas iniquidades, os seus pecados, jamais me lembrarei. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel e já não haverá, os pecados de Judá e não se acharão. Jeremias capítulo 31, versos 34, 50 a 20. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra orgulho, e adoremos para os que Israel que forem salvos. Será os restantes de Sião que se ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Isaías capítulo 4, versos 2 a 3. A obra do juízo investigativo é o pagamento dos pecados que devem se cumprir antes do segundo advento do Senhor, visto que os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros. É impossível que os pecados dos homens sejam eliminados antes do término do juízo, onde seus casos são investigados. O apóstolo Pedro declara inequivocamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem os tempos de refrigério, e envie ele o Cristo que já foi designado Jesus. Atos capítulo 3, versos 20. Quando o juízo investigativo se encerrar, Cristo virá e sua recompensa estará com ele para dar a cada homem segundo as suas obras. No serviço típico, o sumo sacerdote, tendo feito expiação por Israel, saía e abençoava a congregação. Assim, Cristo, no encerramento de sua obra como mediador, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, verso 28.
para abençoar seu expectante povo com a vida eterna, como sumo sacerdote após a remoção dos pecados do santuário. Como sumo sacerdote após a remoção dos pecados do santuário, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário. Assim, Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, originador e investigador do pecado. O bode emissário que aportava os pecados de Israel era enviado ao deserto. Levítico capítulo 16, verso 22. Desta forma, Satanás, arrastando a culpa de todos os pecados que fez o povo de Deus cometer, ficará confinado à terra durante 1000 anos. Então estará desolada, sem habitantes, e sofrerá ao final a total penalidade do pecado aos fogos que haverão de destruir todos os ímpios. Assim, o grande plano da redenção alcançará seu cumprimento na final radiação do pecado e no livramento de todos os que estiverem dispostos a renunciar ao mal. No tempo apontado para o juízo, o encerramento dos 2.300 dias, em 1844, teve início a obra da investigação e eliminação dos pecados. Todos que já professaram o nome de Cristo devem passar por seu minucioso escrutínio. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados, segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Para vocês verem aqui que até a serva do Senhor, Ellen G. White, fala que o juízo investigativo começou em 1844. E tem gente que fala que começou antes. É de Daniel para frente. É do profeta Daniel para frente. Começou lá em Babilônia, que era o processo de Daniel para frente. Não tem outra coisa para falar. Não tem que distorcer. E sim, quero de falar a verdade, quero de pregar a verdade das profecias. Para que distorcer? Os pecados dos quais não houve arrependimento e abandono não serão perdoados e arriscados nos livros de registros, mas neles permanecerão para testemunhar contra o pecador do dia de Deus. Este pode ter cometido seus maus atos à luz do dia ou nas trevas da noite, mas estes estarão abertos e manifestos diante daquele com quem temos de tratar. Os anjos de Deus testemunham cada pecado e gravaram nos infalíveis registros. O pecado pode ter sido ocultado, negado, encoberto de pai, mãe, esposa, filhos e companheiros. Ninguém, senão o próprio culpado, pode ter a mínima suspeita de mal feito, mas este está patente diante das inteligências celestiais. O negror da mais escura noite, os segredos de todas as artes enganadoras, não são suficientes para encobrir um só pensamento do conhecimento do Eterno. Deus tem um registro exato de cada conta injusta e de cada negócio desonesto. Ele não é enganado pela aparência de piedade, não comete erros em sua avaliação do caráter. Os homens podem ser enganados pelos que são corrompidos de coração, mas Deus penetra todos os disfarces e lê a vida interior. Qual solene é este pensamento? Dia após dia, passando para a eternidade, leva seu volume de registros para os livros celestiais. Palavra vez ditas, atos uma vez penetrados, não podem mais ser revogados. Os anjos registram tanto o bem quanto o mal. O mais poderoso conquistador terreno não pode fazer voltar o registro de um simples dia. Nossos atos, nossas palavras e nem mesmo os nossos motivos mais secretos, todos têm seu peso em decidir nosso destino para a felicidade ou para a desventura. Embora esquecidos por nós, darão o seu testemunho para justificar ou para condenar. Como os traços fisionômicos são produzidos com precisão infalível na fotografia, assim como o caráter é fielmente delineado dos livros celestiais. Todavia, quão pouca atenção é dada em relação a esse registro, que está perante o olhar atento dos seres celestiais. Fosse afastados o véu que separa os mundos visível e invisível, os filhos dos homens contemplam o anjo, registrando cada palavra e ato, os quais deveriam ser encerrados novamente no juízo. Quantas palavras são diretamente proferidas seriam detidas, quantos atos ficariam a ser praticados. No juízo, o uso de cada talento será minuciosamente verificado. Como temos empregado ao capital a nós confiado pelo céu, receberá o Senhor em sua vinda aquilo que o seu com juros. Temos nos aproximado, tendo preparado as faculdades manuais, físicas e intelectuais que nos foram confiadas para a glória de Deus e a bênção do mundo.
Como temos usado o vosso tempo, pena, voz, dinheiro e influência. O que temos feito por Cristo na pessoa dos pobres, aflitos, órfãos e viúvas. Deus nos fez depositórios de sua santa palavra. O que temos feito com a luz e a verdade que nos foram dadas para tomar os homens sábios para a salvação. Não há nenhum valor na mera profissão de fé em Cristo, mas apenas o amor revelado mediante as obras e contado como genuíno. É somente o amor à vista do céu que torna de valor qualquer ato, o que quer que seja feito com amor, embora possa parecer pequeno na consideração dos homens e aceitável e recompensado por Deus. O egoísmo oculto dos homens permanece revelado nos livros celestiais. Há um registro dos deveres não cumpridos com relação aos semelhantes do esquecimento das reivindicações do Salvador. Ali verão eles os quão frequentemente foram entregues a Satanás o tempo, o pensamento e a força de que pertenciam a Cristo. Triste é os seguidores de Cristo estão concentrados na Triste é os registros que os anjos levam para o céu. Seres inteligentes, professos seguidores de Cristo, estão concentrados na aquisição de profissões mundanas ou no gozo de prazeres terrenos. Dinheiro, tempo e força são sacrificados em exibição e com descendência própria. Poucos, contudo, são os momentos dedicados à oração, à pesquisa das Escrituras, à humilhação de alma e confissão de pecados. Satanás inventa inúmeros artifícios para ocupar nossas mentes, para que não se detenham na obra a qual devemos estar mais bem familiarizados. O arqui-enganador odeia as grandes verdades, que revelam o sacrifício expiatório, com mediador todo-poderoso. Ele sabe que tudo depende de desviar as mentes de Jesus e sua verdade. Aqueles que não pretendem usufruir os benefícios da mediação do Salvador não devem permitir que coisa alguma interfira em seu dever de aperfeiçoar a santidade do temor de Deus. As preciosas horas, em lugar de serem desprendidas nos prazeres da ostentação ou na busca do lucro, deviam ser dedicados em fervoroso e devotado estudo da palavra. O assunto do santuário e do juízo investigativo deveria ser claramente entendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmo do conhecimento sobre a oposição, e a obra do seu grande sumo sacerdote de outro modo ser-lhe-ás impossível exercer sua fé, e que é essencial para que esse tempo ocupar a oposição que Deus deseja se assumam. Cada indivíduo tem a sua alma ao salvar ou padecer ou perder. Cada um deve enfrentar o grande juiz face a face. Quão importante, então, de que cada um contemple frequentemente a solene cena de que o juízo se assenta, os livros são abertos, quando, juntamente com Daniel, cada indivíduo deve estar em sua sorte no final dos dias. Todos que têm recebido luz sobre esses assuntos devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. O santuário celestial é o verdadeiro centro da obra de Cristo. Em favor deles, diz respeito a cada alma vivente sobre a terra. Desvenda-nos no plano da redenção, transportando-nos para o final do tempo e revelando a triunfante conclusão do conflito entre a justiça e o pecado. É sumamente importante que todos investiguem a fundo esses assuntos e são capazes de dar a resposta a cada um que lhe pedir razão da esperança que neles há. A intercessão de Cristo em favor do homem no santuário celeste é tão essencial ao plano da salvação como foi sua morte sobre a cruz. Por sua morte deu ele início à sua obra, e após a ressurreição ascendeu-se ao céu para contemplá-la. Pela fé devemos entrar com ele além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Hebreus capítulo 6, verso 20. Ali é refletida a luz do Calvário. Ali podemos obter uma percepção mais clara dos ministérios da redenção. A salvação do homem é realizada a custo definitivo para o céu. O sacrifício feito é igual aos mais amplos reclamos da lei de Deus transgredida. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai, e pela sua mediação o sincero desejo de que todos que ele vem por fé podem ser apresentados perante Deus. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que os confessa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, verso 13. Se aqueles que ocultam e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles o que eles escarnecem de Cristo e dos santos anjos por sua conduta, apresentar-se-ão-se em confessar seus pecados e abandoná-los.
Por meio dos defeitos de caráter, Satanás opera para obter o controle de toda a mente, e ele sabe que estes foram acariciados, sejam bem-sucedidos em seu intento. Portanto, está constantemente buscando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sotifisma de que é impossível vencer. Mas Jesus apresenta em seu favor as mãos e os corpos feridos e declara que todos os que o seguem, a minha graça te basta. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versos 29 a 30. Que ninguém veja então os seus defeitos como incuráveis. Deus dará fé e graça para vencê-los. Estando agora vivendo no grande dia da expiação, no serviço típico, enquanto o sumo sacerdote estava fazendo expiação por Israel, era exigido de que todos os que afligissem suas almas pelo arrependimento do pecado e humilhação perante Deus, como receio de serem eliminados do meio do povo, de modo semelhante, todos os que têm seus nomes gravados no livro da vida devem agora, nos poucos dias remanescentes de seu tempo de prova, afligir as almas diante de Deus com tristeza pelo pecado, verdadeiro arrependimento. Deve haver profundo e fiel escrutínio de coração. O espírito leviano e frívulo, nutrido por muitos professos cristãos, deve ser abandonado. Há uma tremenda luta diante de todos os que querem subjugar as mais tendências, que combatem pelo domínio, a obra da preparação e do caráter individual. Não somos salvos em grupos. A pureza e a devoção de um não supre a necessidade dessas qualidades de um outro. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, todavia ele examinará o caso de cada indivíduo com cada escrutínio, tão cuidadoso e penetrante como se não houvesse outra pessoa sobre a terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Solenes são as cenas ligadas com toda a obra de encerramento da expiação. Momentosos são os interesses nela envolvidos. O juízo está agora tendo lugar no santuário celeste. Por mais de 40 anos esta obra está em estado em progresso. A partir de 1844. Perdão. Logo ninguém sabe que quão presto ela passará ao caso dos vivos. Nossa vida deve passar em revista diante da majestosa presença de Deus. Neste tempo, mais do que qualquer outro, convém que cada alma ouça a advertência do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13, verso 33. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Apocalipse 3, 3. Quando a hora do juízo investigativo for concluído, o destino de todos terá sido decidido para a vida ou para a morte. O julgamento termina pouco antes do aparecimento do Salvador nas nuvens do céu. Cristo, olhando para este tempo, declara no Apocalipse: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, verso 11 e 12. Os justos e ímpios ainda estarão vivendo na terra com seu estado mortal. Os homens estarão plantados, construindo, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final é irrevogável. Foi pronunciada no santuário celestial. Antes do dilúvio, depois de que Noé entrar na arca, Deus encerrou dentro do imenso navio e deixou os ímpios de fora. Mas por 7 dias o povo, não sabendo que sua destruição estava determinada, continuou em sua descuidosa vida de amores e aos prazeres, zombando das advertências do juízo iminente. Disse o Salvador: assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, verso 39. Silenciosamente despercebida como um ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva, que marchará a fixação do destino de cada homem, a retirada final do oferecimento de misericórdia aos homens culpados. Vigiai, pois, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Marcos capítulo 13, versos 35 a 36. Perigosa é a condição daqueles que, cansados de vigiar,
Volte-se para as transações do mundo, enquanto o homem de negócios estiver absorvido na busca do ganho, enquanto o amante dos prazeres estiver buscando satisfazer os seus desejos, enquanto a escrava da moda estiver a ser adornada. Poderá ser a hora que o juiz de toda a terra pronuncie a sentença. Pesado fostes da balança e fosse achado em falta. Daniel capítulo 5, verso 27. Quer dizer, povo de Deus, é essa o juiz investigativo que Jesus está no santuário, que era do ano 31 ao ano 1844, ele foi sacerdote. E de 1844 para cá, cara, para o futuro, ele é o nosso sumo sacerdote, que expia todos os casos, que perdoa todos os casos de arrependimento. Então, quer dizer, de 1844 para cá, que teve até o desapontamento em 1844, que Guilherme Miller pensou que era a volta de Jesus e não foi. Aí ele passaria de sacerdote para sumo sacerdote. Ali começou o julgamento dos mortos, em 1844. E o julgamento dos vivos começará quando partir o decreto dominical. Que a partir do decreto dominical ali começará o juízo dos vivos, para quem vai aceitar a vida após a volta de Jesus e quem aceitará a morte, quer eternamente. Então, quer dizer, estamos no julgamento dos mortos. E os que morrerem hoje, querer acreditar nas 3 mensagens angélicas, elas vão ressuscitar na ressurreição especial. Quero acreditar nas 3 mensagens angélicas, porque são mensagens fortes, são mensagens verdadeiras. Cara, é uma advertência, cara, para todos os povos, nações e línguas. Por isso que a gente tem que, cara, acreditar, crer nas 3 mensagens, na mensagem de Deus em toda a Bíblia, mas principalmente, cara, nas 3 mensagens angélicas, que os 144 mil vão vir aqui na Terra para pregar essa advertência, a advertência final. O que Jesus fala lá em Mateus 24? Essa pregação vai vir para todos os povos, nações e línguas. Depois dessa mensagem, cara, acabou, cara, já era. Toda a terra passará. Todo o evangelho será pregado e depois vai acabar. Por quê? O evangelho dos 144 mil. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, não aceitou mais. Não aceita mais. Estará perdido. Quem aceitar a marca de Deus, que é o sábado, está salvo. Quem aceitar a marca da besta, que é o domingo, estará perdido. Então, quer dizer, é decisão. Vai ser decisivo esta pregação, a última da terra. Então, povo de Deus, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, por esse dia, Senhor, do sábado, o dia do Senhor, e de cada minuto e segundo que eu estive contigo para pregar a Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Este alerta para o povo, esse juízo investigativo que está em andamento ainda, que ainda estão julgando os mortos, mas a partir do decreto dominical vai julgar os vivos. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje para te agradecer de estar pregando esta mensagem, de estar pregando este advento do Senhor. Por isso, meu Deus, muito obrigado por este momento. Te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal, ative os sininhos de notificações para receber o meu vídeo, deixe seu like e me ajude aqui no YouTube, tá bom? Preciso da ajuda de vocês e se atentem a essa mensagem que eu preguei para vocês hoje. Voltem ao primeiro amor e aceite Jesus como seu Salvador. Aceite Deus em sua vida. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.